E se nos últimos dias você já tentou emitir uma nota fiscal de prestação de serviços no DF e verificou que tudo ali no sistema mudou, esse vídeo é para você, porque nele eu vou te ensinar exatamente como que você deve proceder para emitir sua nota fiscal de serviço da forma correta. Eu me chamo Fernando Tomás, sou contador responsável pela Data Contabilidade e eu vou te mostrar hoje aqui na tela do meu computador como fazer a emissão da nota fiscal de serviço. Vamos lá? Então, o primeiro ponto aqui é a gente abrir o site do DF, por onde a gente vai fazer a emissão dessa nota fiscal. Então aqui nós temos os campos de praxe, onde a gente vai preencher aí os dados do tomador de serviço. Preenchido aqui os dados do tomador de serviço, a gente parte para a parte da descrição, isso não mudou. Então depois da descrição, vou colocar aqui como um teste, e depois da descrição vem atividade no município. Note aqui que a atividade municipal ela vai alterar de acordo com o teu CNPJ. Tá? Então aqui são apresentadas todas as atividades que existem no CNPJ em questão. Aqui no caso é a atividade de terapia. Então um campo que foi adicionado aqui agora é o campo tributação nacional. Então você pode vir aqui e selecionar o que melhor se enquadre na sua atividade, de acordo com a atividade. Então a minha atividade aqui é terapia ocupacional e eu vou utilizar aqui, tenho 3 opções. No caso, esse serviço em questão é de fisioterapia. Então vai ser ele que eu vou utilizar. Um outro campo que ele já vinha sendo inserido é o NBS. Então a gente vai preencher aqui também com o que melhor se enquadre. Ó, eu tenho 2 opções, serviços de fisioterapia ou outro serviço. Neste caso concreto aqui, é um serviço de fisioterapia mesmo. Então vai ser ele que eu vou utilizar. Aqui o valor não muda, continua o mesmo campo. E aqui foi acrescentado esse campo desconto condicional. Isso aqui também eu não vou usar. Um novo campo que foi adicionado aqui foi o local da prestação de serviço. Antigamente ele ficava em outro ponto, mais escondido, mas agora a gente tem aqui essa opção. Então, se você presta serviços para dentro do país, deve estar selecionado o Brasil. Agora, se você é um exportador de serviços, aí você vai selecionar aqui para qual país esse serviço está sendo exportado. No meu caso aqui é o Brasil e ele está sendo prestado aqui para o Distrito Federal também. Aqui vai abrir a opção de cidade, a gente só tem Brasília, selecionado. Outro campo novo que apareceu aqui é sobre regimes de tributação. Então o campo regime de tributação está te perguntando aí sua opção perante ao Simples Nacional. Caso sua empresa seja do lucro presumido, provavelmente a opção que vai aparecer aqui vai ser outra, tá? Mas nesse caso concreto é uma empresa do Simples Nacional e eu vou marcar essa opção, né? Optante, microempresa ou empresa de pequeno porte. E no campo ao lado já aparece aqui nesse regime de apuração simples, ele só tem uma opção, né? Que é o regime de apuração de tributos pelo Simples Nacional. Já vem selecionado automaticamente. E eu tenho certeza absoluta que só essas informações que eu te passei até aqui já valem que você deixe o seu like no vídeo. Então deixa seu like no vídeo, isso ajuda aqui para a gente poder criar novos conteúdos também. A gente entende que você está gostando dessa linha de conteúdo. Então deixa o seu joinha aí e vamos seguir com o tutorial. Então aqui a gente tem o campo imposto sobre serviços de qualquer natureza. Aqui a gente já tem um campo novo, né? Então, tributação do ISSQN. Para quem não sabe, ISSQN é o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, você que tem uma empresa prestadora de serviço, você paga esse imposto, mesmo que seja lá dentro da guia do Simples Nacional. Então, vou selecionar aqui como operação tributável, tipo de imunidade, ele vai ficar indisponível, tipo de suspensão e outros dados indisponíveis aqui. O que a gente tem disponíveis? Regime especial de tributação. Se você não tem nenhum regime especial de tributação, você vai marcar nenhum, tá ok? Se você tivesse algum regime especial, ele iria aparecer aqui, não é o nosso caso. Tipo de retenção de ISS, tá? Essa retenção ela ocorre quando você presta serviços para tomadores específicos, por exemplo, um condomínio de edifício. O condomínio de edifício ele é obrigado a reter o INSS. Então, quando ele paga o seu serviço, esse INSS já vem descontado na sua nota, esse ISS no caso. Vem descontado na sua nota como desconto para ele. Ou seja, no resumo, ele te paga mais barato pelo serviço porque o responsável pela retenção do imposto vai ser ele e não você no caso.
Então aqui no nosso caso é não retido, o sistema ele já fez uma busca ali pelo CNPJ, viu que ele não era obrigado a reter e deixou aqui o campo já preenchido como não retido, tá? Esses outros campos aqui, eles são mais vinculados à parte de construção civil, né? Então temos aqui a código de obra, dedução de base. Então, se você não é da construção civil, você não vai preencher. A base de cálculo do imposto, ele já puxou o valor da nota, que eu coloquei lá em cima, R$10. E aqui um campo que tem trazido muita dificuldade aí. Muita gente entrou em contato aqui para saber o que deveria fazer. Essa alíquota do ISS, quando você é optante pelo Simples Nacional, ela é de preenchimento obrigatório pelo usuário, tá? Em alguns casos, essa atividade ela já pode vir preenchida aqui de forma que você não consiga alterar. Se você não consegue alterar, é porque o sistema já entendeu que o seu CNPJ deve pagar esse percentual de imposto ISS, tá ok? Agora, se ele vem liberado para você preencher, como é a forma que está o meu aqui, eu vou preencher aqui qual é a minha alíquota do ISS que eu pago lá no Simples Nacional. Fernando, como que eu tenho acesso a essa alíquota? Vou te mostrar aqui agora. Então, para você que é cliente aqui da Data Contabilidade, todo mês, junto com a sua guia do Simples Nacional, vai chegar para você esse e-mail, né? Nesse e-mail vai ter lá o DAS, que é a guia que você tem que pagar, a memória do cálculo do Simples Nacional e um comparativo de entrada e saída para as empresas que também têm atividade de comércio. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar esse relatório, essa memória de cálculo do Simples Nacional. Então, já está na mão aqui o relatório e a alíquota que a gente precisa é a alíquota do ISS. Então, esse relatório aqui, ele determina o cálculo de todos os impostos. Então, são todos os impostos que compõem a guia do Simples Nacional. E o ISS é exatamente esse aqui, 3,91%. Então é esse valor que eu vou utilizar aqui na hora de preencher a alíquota, 3,91%, a alíquota do ISS preenchida. Próximo campo aqui, texto informativo, informações complementares, é aqui onde você descreve a descrição do serviço. Então no meu caso aqui é um serviço de fisioterapia, é isso que eu vou colocar aqui no campo descrição. Aqui abaixo já é um campo novo e ele fala sobre o pedido ou ordem de compra. Então, quando você presta serviços para a empresa, principalmente quando são grandes empresas, elas te mandam uma ordem de serviço, uma ordem de compra, e você pode descrever aqui essa ordem de compra que, quando essa empresa receber a nota fiscal, ela consegue conferir mais facilmente. Então aqui também você iria descrever o pedido ou a ordem, se ele tivesse um número, por exemplo. E eu sei que pode parecer um tanto confuso aqui no vídeo enquanto eu vou fazendo o preenchimento, mas não se preocupe, porque já sabendo dessa dificuldade que se tornou a emissão da nota fiscal aqui no DF, eu vou deixar para você que assistir esse vídeo até o final, um manual por escrito, contendo todas as informações que você vai precisar para, de fato, emitir a sua nota fiscal. Então, continua aqui no vídeo, assiste até o final aí, que lá no final eu vou te mostrar como que você faz para pegar o seu manual completo, beleza? Então, já vamos aqui para a parte da tributação federal. Então, essa tributação federal também é um campo novo, ele não existia antes, e a primeira aqui fala sobre PIS e COFINS, né? Então, a empresa do Simples Nacional, ela paga PIS e COFINS por dentro do cálculo do Simples Nacional, né? Como eu te demonstrei aqui, todos os impostos estão aqui, inclusive o PIS e o COFINS. Então aqui no sistema a gente clica, ele vai abrir diversas opções e a opção correta para você que é do Simples Nacional é a opção 49, quando a gente fala de PIS e COFINS, que são outras operações de saída. Próximo campo aqui, tipo de retenção do PIS e da COFINS. Você, como Simples Nacional, você não faz retenção de PIS e COFINS, então você vai nessa primeira opção aqui, PIS, COFINS, contribuição social não retidos. Beleza, preencheu até aqui. Esses outros campos, como base de cálculo, alíquota COFINS, valor do imposto de renda, valor da contribuição patronal, aqui você não vai mexer, tá? Então aqui vai ficar exatamente da forma que está em branco, beleza?
Vamos lá para o outro campo, valor aproximado dos tributos. Esse aqui também é um ponto que deixou muita gente em dúvida e eu vou esclarecer esse ponto aqui agora para você. A gente está te pedindo percentual total dos tributos no SN. Esse SN é Simples Nacional, tá, galera? Então, aonde você vai conseguir esses dados aqui? Novamente, lá naquele relatório que chega para você aí todos os meses, tá? Então, você pode ver aqui, ó, a gente tem a receita tributada total e aqui nesse campo a gente tem a alíquota. Então, é essa alíquota aqui que o sistema lá está te pedindo, que é o quanto você paga de Simples Nacional por mês. Claro que essa alíquota ela varia mensalmente, né? Então, todo mês você precisa entrar no relatório e consultar novamente aqui para poder emitir suas notas. Lembrando que você vai emitir as notas do mês com a alíquota do mês anterior, tá? Então, aqui a gente está emitindo a nota no mês 4 de 2026 com a alíquota do Simples Nacional apurado no mês anterior, que foi o mês de março de 2026, ok? Então vai ser sempre nessa forma. E agora, já finalizando aqui, chegando nos últimos campos, a gente tem o Imposto e Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o novo IBS e o CBS, né? São aqueles impostos que vieram lá da nossa reforma tributária. Então são campos novos aí que vem tirando o sono de muita gente, mas aqui também é muito simples. Eu vou te indicar aqui exatamente o que você vai fazer. Esse indicador da operação, você precisa prestar muita atenção porque são campos que variam de acordo com o seu CNPJ. Então eu já vi CNPJs que só haviam uma opção e CNPJs que haviam 3 opções. Então você precisa prestar bastante atenção nessa parte. Aqui basicamente ele está te perguntando se é um serviço prestado fisicamente sobre a pessoa ou fruído presencialmente por pessoa física. Ou na segunda opção aqui, serviço prestado fisicamente sobre a pessoa ou fruído presencialmente por pessoa física. Veja que as duas opções elas são iguais até aqui, ó. Até essa aspa, até esse parêntese, na verdade. Então, essa primeira opção é estabelecimento do fornecedor e a segunda opção é endereço do adquirente. Então, aqui a gente tem que saber o quê? Se o serviço que eu estou prestando, objeto dessa nota fiscal, eu fiz ele no meu estabelecimento para alguém ou eu fiz ele no endereço do adquirente? Então, vamos colocar aqui, essa empresa que eu estou fazendo, ela é uma prestadora de serviço de fisioterapia. Então, o paciente vai até a clínica e recebe o atendimento lá. Então, eu selecionaria a primeira opção, que é no estabelecimento do fornecedor. Agora, se no caso o fisioterapeuta ele fosse até a residência do paciente, aí eu selecionaria a segunda opção, que seria no endereço do adquirente. Então, note que alguns campos aqui na nota fiscal, eles demandam que você faça um raciocínio exatamente na forma com que você presta o seu serviço. Então, é muito importante que você fique atento a esses campos e, em qualquer dúvida, você que é nosso cliente aqui da Data Contabilidade, você sabe que você tem um suporte direto ali pelo WhatsApp. Então, mandou um WhatsApp aqui para a gente, você já vai ter o seu retorno, tá ok? Então, vou marcar aqui no estabelecimento do fornecedor. E aqui nesse outro campo já do lado, né, situação tributária, você vai notar que aqui para mim só aparece esse campo. É só esse que aparece? Não. Em outras empresas, outros CNPJs e outros tipos de serviço, principalmente, pode ser que apareça aí um campo diferenciado. Aí você precisa, de fato, conferir com o seu contador, tá? Nesse caso aqui, ele só me dá a opção 200, é a que eu vou utilizar, e o outro campo da frente é a classificação tributária. Então, na classificação tributária, aqui também para mim só vai aparecer um campo. No seu, pode ser diferente. Esse outro campo possível de marcação aqui, né, tipo de ente governamental, a gente vai ver que temos União, Estado, Distrito Federal e município. Então, se você estiver prestando serviço para algum desses entes aqui, você marque. Agora, se for prestado para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, você vai deixar ele em branco, tá ok? E aqui esse último campo, tipo de operação. Então, a gente tem fornecimento com pagamento posterior, ou seja, pagamento a prazo, né? Você presta o serviço agora, vai receber ele posteriormente.
Tem a opção de recebimento do pagamento com fornecimento já realizado. Temos aqui também fornecimento com pagamento já realizado, recebimento do pagamento com fornecimento posterior, ou seja, você recebeu adiantado e vai prestar o serviço mais para frente. E fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes. Então aqui você vai, mais uma vez, ter que raciocinar sobre o serviço que você está prestando e incluir também como que vai ser a forma de pagamento, tá? Nesse meu caso aqui, o serviço vai ser prestado e o pagamento vai ser posterior, então vou selecionar a primeira opção. Uma dica aqui, tá, pessoal? Muitas vezes você chega aqui para marcar algum campo, clica e ele não abre igual eu estou abrindo aqui, tá? Isso é um bug do próprio site. Às vezes isso acontece com a cidade, com o município, às vezes nos campos de alíquota, enfim. Caso você clique e não apareça nada, você tem que subir lá em cima dos campos e mudar alguma coisa. Por exemplo, o percentual do tributo. O percentual do tributo é algo que recalcula a nota fiscal. Então, quando você altera ele, você força a página a atualizar. E aí depois você volta lá e coloca o valor correto, tá? Só uma dica, porque não aconteceu aqui comigo agora, para eu dar de exemplo, mas é uma coisa que eu já vi acontecer. Então, beleza, aqui eu já preenchi todos os campos. Esses valores referentes à CBS aqui, eles não estão disponíveis para preenchimento, já é automático pelo sistema. E concluído aqui o preenchimento, a primeira opção que você vai utilizar é a visualizar a nota eletrônica. Porque se tiver algum erro aqui no preenchimento, você vai ser avisado disso. Então aqui a gente já tem a nota fiscal no modelo que ela vai ficar quando estiver pronta. Não foi apresentado nenhum erro, porque, claro, eu preenchi todos os campos de forma correta. No seu caso, se tivesse ficado faltando alguma coisa, seria apresentado nessa tela aqui, tá? Então tá tudo certo, eu vou emitir a nota. Para emitir a nota é no campo gravar. Eu não gosto de utilizar o campo gravar e enviar e-mail, porque às vezes ele trava e você tem que voltar e preencher essa nota tudo de novo. Então eu prefiro simplesmente gravar ela e se eu precisar mandar por e-mail, eu mando depois. Então gravar nota. Aqui está uma pegadinha, mais uma pegadinha do governo. Ele está te perguntando, deseja assinar essa nota com certificado digital? Até dia 31 de março de 2026, você tinha que clicar em sim para você conseguir emitir a nota fiscal, tá? E agora, uma pegadinha, eu não sei se foi uma inversão lá, um bug ou alguma coisa, obrigatoriamente você tem que clicar em não. Tá? Se você clicar no sim, você vai ver aí que vai ter um erro na sua nota fiscal, né? Ele não vai emitir. Então clique em não e daqui para frente você vai ter aí a nota fiscal já emitida, tá ok? Eu não vou emitir aqui porque essa é uma nota de teste. E esse foi o tutorial de como emitir a nota fiscal de prestação de serviços aqui no DF. Espero que tenha te ajudado bastante e como prometido lá no início, né, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, link esse que você vai conseguir fazer o download do nosso manual passo a passo em PDF, né, que vai poder te acompanhar ali em todas as emissões. Então, em vez de você ter que ficar aí toda vez assistindo o vídeo, você vai ter um manual em PDF aí para que você consiga, de fato, emitir com tranquilidade as suas notas fiscais, tá ok? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de deixar seu gostei. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários. E esse era o vídeo de hoje e até a próxima.